vamos falar sobre mais um formulário de estágio. Esse formulário, ele é específico da etapa de gestão escolar. Então, o aluno que não estiver nessa etapa ainda, não precisa se preocupar com esse formulário. Esse formulário não precisa ser preenchido. Ele é somente quando a sua etapa de estágio for na gestão escolar, tá? Primeira coisa, vai fazer uma análise dos documentos. Você vai pegar um histórico escolar e vai analisar o histórico escolar. Quais os níveis que a escola oferece, o que contém o histórico. Vai verificar o prontuário de aluno, ou seja, a pasta de aluno. Quais os documentos, que faz parte dessa pasta, desse prontuário. Vai também pegar o prontuário de funcionário, a pasta de funcionário. Vai descrever quais os documentos que fazem parte dessa pasta de funcionários. Vai observar a organização do arquivo morto. O que é o arquivo morto? O arquivo morto é um local na escola onde ficam arquivados os documentos por exemplo, de alunos que não fazem parte da escola mais, eles não estudam na escola mais, então eles ficam arquivados no arquivo morto. Algum funcionário que já trabalhou na escola, mas hoje em dia não trabalha mais, ele também faz parte do arquivo morto. Então, como que é organizado? Você vai olhar lá, vai pegar com o assistente secretaria ou com a secretária, ela vai te mostrar, vai te explicar e você vai fazer um textinho aqui explicando como que funciona a organização desse arquivo morto. Da mesma forma do arquivo vivo. O arquivo vivo já é os alunos que pertencem ao quadro da escola hoje, os funcionários que pertencem ao quadro da escola, que estão trabalhando, estão estudando na escola hoje. Então, arquivo vivo, Você vai observar também como que é feito as matrículas. Você vai ver o funcionário fazer uma matrícula e vai ver o que ele fala, o que ele pede, Você vai estar verificando como que é feita essa matrícula. Quando um aluno não estuda mais na escola, não quer estudar mais na escola ou se mudou, ele vai pedir o quê? Uma transferência. Então, você vai observar como que funciona o sistema de transferência, que documento que a escola emite, de quanto tempo. Vai acompanhar o preenchimento das fichas e documentos da escola. Então, você vai ver lá o que os assistentes da secretaria, o que a secretária, quais as fichas que eles preenchem, quais os documentos. Você vai ver também a leitura do diário oficial. Se for uma escola estadual, ele faz uma leitura do diário oficial diariamente, semanalmente, como que é feita, qual que é o diário oficial. Numa escola municipal também deve fazer, mas é mais esporádico, porque não tem aquela publicação diária. Então, você vai ver como que funciona essa leitura. Agora, se a escola não faz a leitura, você vai explicar que a escola não faz a leitura por causa disso e disso. Aí você vai também pegar os livros oficiais da escola, livro de registro de matrícula, livro de ata de resultados finais, livro de atas de reuniões pedagógicas, livro de visita de inspeção. Todos os livros da escola você vai estar olhando, vai explicar quais os livros, vai manusear eles e vai detalhar para que serve cada livro. Tudo aqui, você vai ter que fazer um pequeno relato, tá? Então, depois disso tudo pronto, você vai emitir uma conclusão sobre a organização da secretaria. Você lembrando, que aqui, nessa parte de efetivação de matrícula, você tem que colocar todo o processo da efetivação da matrícula. Entrevista com a secretária. Agora você vai ter que fazer uma entrevista com cada um dos membros aí da administração da escola. Então, com a secretária, você vai pegar o nome dela, formação acadêmica, ou seja, ela é formada em pedagogia, ou ela tem um curso técnico de não sei o que,
ou ela tem somente o ensino médio. Então você vai colocar qual a formação acadêmica dela. Quanto tempo que ela está em exercício na escola? Aí você vai colocar, ela está em 1 ano na escola. Tempo de experiência. Às vezes o tempo de exercício não bate com o tempo de experiência. Às vezes, por exemplo, ela está 20 anos em exercício na escola, mas ela está somente 5 anos como secretária. Então, o tempo de experiência dela como secretária é de 5 anos. Às vezes também pode acontecer o contrário. Às vezes ela era secretária em outra escola, então o tempo de exercício dela na escola é de 1 ano, mas a experiência dela como secretária é de 10, porque ela era secretária em outra escola. Qual o papel da secretária escolar? Você vai ver qual que é o papel dela, quais as atividades que ela desempenha, né? Lógico que as atividades são muitas, você vai descrever as principais. Qual é a participação da secretária nas atividades administrativas e pedagógicas da escola? Então, você vai também estar descrevendo sempre um pequeno textinho, tá? Na visão da secretária, quais são os problemas gerais da escola? Ela vai falar, ela tem problema de indisciplina, às vezes de falta de treinamento, então ela vai descrever os problemas que na visão dela, né, a escola tem. Como é o relacionamento dela com os professores, com o corpo docente? Aí ela vai falar, né, que não tem muito relacionamento, ou que o relacionamento é amigável, vai explicar como é o relacionamento e você vai observar também, vai escrever aqui. E também o relacionamento da secretária com a direção. Você vai fazer a mesma entrevista que você fez com a secretária, você vai fazer com a coordenadora, né? Eu não vou pegar aqui todos os itens novamente, porque são os mesmos itens, tá? A única diferença, essa coordenadora aqui, ó, seria diretora. Aqui eu só vou pegar os itens que são diferentes. Os números de alunos da escola, você vai colocar o número de alunos que a diretora, né, coordena. O número de professores da escola, porque a diretora coordena todos os professores. Quais os objetivos gerais da escola? Isso aqui, gente, deve ter isso aqui lá no regimento. Qual o organograma da escola? Organograma é aqueles... Você pode pesquisar no Google aí que você vai ver, organograma. Aí você vai colocar assim, você vai escrever o organograma. Primeiro lá em cima, diretora, quem tá do lado dela, quem tá abaixo dela, e vai fazer o organograma, o desenhozinho do organograma. E qual o papel dela na escola, né? O restante é tudo que já estava lá. Quais os materiais didáticos e pedagógicos oferecidos pela escola aos professores? Esse aqui não estava lá não estava na secretária não. Então você vai colocar, tem projetor, tem computador na sala dos professores, tem jogos pedagógicos, você vai colocar, tem livro didático gratuito, você vai colocar todos os materiais didáticos e pedagógicos, né, que os professores têm acesso. Depois você vai fazer uma conclusão, né? Vai emitir a sua opinião sobre a organização da coordenação da escola. Observação da entrada e saída dos alunos. Você vai fazer um pequeno texto, vai colocar qual que é o horário da entrada, qual o horário da saída, como que é feito. Os alunos ficam em fila, os pais entregam os alunos vão sozinhos, os alunos saem sozinhos. Vocês vão escrever tudo que você observar na entrada e da saída. Se os alunos chegam atrasados, o que acontece? Então, tudo que você observar, você vai colocar aqui. Se é rígido, se é flexível, se pode entrar no segundo horário. Se a escola tiver 3 turnos ou 2 turnos, você vai colocar isso de todos os turnos. Reunião de pais. Você vai participar de uma reunião de pais e vai fazer um relato como que é feito, né? Você vai perguntar para o diretor, pelo supervisor pedagógico, né?
Quando que são feitas reuniões dos pais? É bimestral? É anual? Como que é feito? Como que os pais, quando é necessário, é feito reuniões extraordinárias? Já é previsto no calendário? Então, você vai estar pegando todas as informações e fazendo um pequeno texto aqui na reunião de pais. É os professores que fazem a reunião ou é somente o diretor e o supervisor? Quando o pai precisa saber alguma especificidade aí do filho, o professor que fala é quem que dá essa direção. Então, todas as informações que vocês acharem pertinentes, vocês vão estar colocando aqui. Reunião dos professores. Vocês também vão participar de uma reunião dos professores e vão perguntar também na coordenação de pedagógica. Quando que acontece? Através do módulo, tem o conselho de classe. Quais os tipos de reuniões que são feitas? Qual a duração? Qual o tempo médio? Já está previsto no calendário? Quais assuntos que são tratados? Então, você vai fazer todo o seu relatório aqui sobre a reunião dos professores. Reunião de associação de pais e mestres, conselho de classe ou colegiado, tá? Dependendo do tipo de escola que você vai estar estagiando, esse nome aqui pode mudar. Nas escolas municipais, normalmente são associações de pais e mestres. Escolas particulares, normalmente é o conselho. E escola estadual é o colegiado. Então, você também vai participar e vai perguntar do diretor como que funciona essas reuniões e vai fazer um pequeno relato. São marcadas mensalmente e tem reuniões extraordinárias? Como que funciona? Por que existe esse conselho, né? As reuniões de conselho de classe. Também você vai explicar o que é uma reunião de conselho de classe aqui, ó, e como são feitas as reuniões de conselho de classe dessa escola, né? O que é decidido, que critério que é usado para aprovação ou reprovação, tá? Vocês vão estar colocando tudo aqui sobre o conselho de classe. Plano de gestão, plano da escola e plano de ensino. Você vai verificar com o diretor se existe esses planos na escola, né? Se existir, você vai pedir para ler. Então, você vai ler esses planos e vai fazer uma análise aqui da escola. Você não vai pesquisar no Google sobre o que é plano de gestão, o que é plano de escola, o que é plano de ensino e fazer aqui um conceito, não. Você vai ler o da escola e fazer um pequeno resumo, tá? Uma análise sua. Regimento escolar. Também é a mesma coisa. Você vai pedir para ler o regimento escolar da escola. Não é para pesquisar no Google o que é regimento e escrever o que é regimento aqui, não. Você vai pegar o regimento da escola e vai ler ele e vai fazer uma análise, né? Você vai colocar os pontos principais aí do regimento da escola. Do que se trata aquele regimento da escola? Sistema disciplinar da escola. Isso aqui também você vai achar no regimento. Como que funciona? Como que a escola faz para manter a disciplina? Se algum aluno ou algum professor faz algo de errado, qual a punição? Quais os critérios de punição? O que tem que ser feito? Você vai fazer também um pequeno texto aqui, ó. Sistema de avaliação, promoção e recuperação da escola. Isso também tem no regimento. Como que é feita a avaliação? As avaliações são feitas bimestrais, cada bimestre vale 25 pontos e a média é 60. E dentro do bimestre o professor pode distribuir uma prova final, exercícios, testes e etc. Então você vai estar descrevendo tudo. Se o aluno não foi bem numa prova, existe uma recuperação paralela. O aluno, no final do ano, tem uma recuperação. Então, você vai escrever tudo. Se o aluno não for aprovado em até 3 matérias, ele pode passar para o período seguinte com dependência. Então, você vai explicar tudo, como que funciona a avaliação da escola.
Projeto político-pedagógico da escola, da mesma forma que o regimento. Vocês vão pedir para ler, vão ler o projeto político-pedagógico da escola, vão saber como que esse projeto político-pedagógico foi elaborado e fazer um pequeno texto, né? É um resumo seu, não é explicar o que é o projeto político-pedagógico, é fazer um resumo do projeto político-pedagógico da escola que você está estagiando. Organização de eventos. Como que é feita a organização de eventos da escola, né? Isso está previsto no calendário, é feito antecipadamente, como que é feito? E aí você vai também descrever quais os principais eventos da escola. Análise do calendário escolar. Você vai pedir para ver o calendário escolar e vai fazer uma análise. E aí você vai colocar o início do ano letivo, que existe dias escolares para esse fim. Se possível, anexar a cópia do calendário aqui nessa parte. E depois você vai fazer uma conclusão. Ou seja, você vai concluir o que você observou no estágio. Quais os pontos positivos e negativos? O que isso influenciou? O que você achou do estágio? Você vai fazer todas as considerações, o que você achar pertinente, né? Esse estágio contribuiu de alguma forma para você? Como? O que? Então, você vai estar especificando tudo aqui nessa conclusão. E anexo é todo o material que você tirou uma cópia, que você pode estar colocando, que a escola autorizou, né? Você colocar aqui, você pode estar colocando como anexo a esse formulário. Então, as atividades de gestão, né? Esse formulário é específico quando você estiver na etapa de gestão escolar.